Olha bem para mim que eu quero te dizer algo antes da gente começar. Você é mais forte do que você imagina. Eu sei que muitas vezes pensamentos podem estar tentando tomar conta da sua mente, te jogar para baixo, te fazer desistir da vida. Talvez você tenha olhado para o espelho, olhado para tudo aquilo que você tem produzido, olhado para aquilo que as pessoas têm feito, e quando você se compara, os seus sentimentos, eles ficam bagunçados, tristeza vem e você chega até mesmo a pensar que não vale mais a pena viver. Eu quero te dizer que o seu futuro é lindo, eu quero te dizer que existem coisas preparadas no seu futuro, Deus já está lá e tudo aquilo que você precisa é respirar, colocar a cabeça no lugar, deixar Deus falar ao seu coração, e eu tenho certeza que dias melhores irão chegar. Se você está pensando em desistir do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, dos seus sonhos, eu quero dizer para você através desse vídeo que não é o fim. Não desista, permaneça, e eu estou aqui pronto para te ajudar. Se você precisar de qualquer tipo de auxílio, entre em contato comigo pelo direct, pode mandar mensagem nas redes sociais, o Leandro Machado, que eu quero te ajudar através desse vídeo. Bora lá então, gente? Eu sou o Leandro Machado, que alegria ter vocês aqui em mais um vídeo do Bíblia em um Ano. Todos os dias nós estamos lendo a Bíblia juntos, para que Deus possa falar ao seu coração. Hoje nós vamos começar aqui de João, capítulo de número 5, a partir do verso de número 19. Se você é novo no canal, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Bora lá, João capítulo 5, verso de número 19, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma própria por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer, aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores do que essas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá a vida àqueles que ressuscitam os mortos, também o filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado e passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles a quem ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu Filho igual poder para dar. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Vai ser lindo esse dia. E ele diz assim: ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha conta, julgo conforme aquilo Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço por minha própria vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. Verso 31. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele fala sobre mim, é verdadeiro. Claro que não tem necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O meu Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai me enviou e testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não têm mensagem no coração, pois não creram em mim, aquele a quem foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam sempre para mim, e no entanto, vocês me recusam a vir a mim para receber a vida. Gente, olha que louco! É como se eles olhassem, tivesse o mapa do tesouro diante deles, o X do tesouro, tá lembrado? Fosse Jesus, mas eles não conseguiam identificar isso, E ele continua, verso 41. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Se vierem em próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem acusará vocês diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão naquilo que eu digo? É aquela tapada de luva, vai push, 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 tipo assim, eles, vocês estão pagando de crente aí, estão pagando de religioso, mas o simples vocês não estão enxergando. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para eles. Bora lá então aqui, nós vamos ver 1 Crônicas, nós estamos vendo aqui um pouco da história de Davi vencendo as batalhas, porque Deus era com ele. Aqui agora Davi vai reconquistar aqui,
Ramá vai conquistar Rabá, na realidade. Bora aqui, 1 Crônicas 20, versículo de número 1. E ele diz: no começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá e atacou e destruiu. Davi ficou em Jerusalém, Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Já imaginou? O cara ficava assim, né? 35 quilos. Ele não devia andar com a coroa o tempo todo, não, porque é pesado, hein? Davi tomou grande quantidade dos despojos da cidade e também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades dos amonitas. Então ele e todo o exército voltou para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Hussate matou Safi, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de um tecelão. Em outra batalha, os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigante. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Então, para quem aí não sabe, não existia apenas um gigante Golias, existiam muitos gigantes descendentes aí do mesmo lugar. Bora lá então, 1 Crônicas 21, 1. Você ouviu as maritacas passando aqui? Gente, esse barulho é muito gostoso, ouvir os passarinhos aqui pela manhã. Da 1 Crônicas 21, 1 diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e traga-me um relatório, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel e depois voltou para Jerusalém. Informou Davi que o número de pessoas que havia em Israel, 1.100.000 homens aptos para irem à guerra e que sabiam manejar a espada. Em Judá havia 470.000. Mas Joabe não incluiu nos censos da tribo de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe o meu pecado, pois cometi insensatez. O Senhor falou então a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai, diga a Davi, que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções, escolha dentre esses castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre a terra de Israel. Decido que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram. E Deus enviou o anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da porta de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão e estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel vestiram-se de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi então disse a Deus: fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que a tua ira caia sobre mim e sobre a minha família, mas não castigue o teu povo. Gente, que homem, não é? O cara reconhecer mesmo, falar: não, deixa eles, o negócio aqui é comigo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandaste Davi construir um altar do Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem do Senhor, que ela veio por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando viu o anjo do Senhor. Seus 4 filhos estavam com ele, fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você a eira pelo preço justo. Construirei um altar ao Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor, e eu darei os bois para o holocausto, as tábuas para trilhar,
de trilhar como a lenha para o fogo, o altar, o trigo e ofertas de cereais. Eu darei tudo ao rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-lo por um preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor, nem apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi perguntou a Araúna, e deu 600 peças de ouro pela sua ira. Davi construiu ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu a ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na sua bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, no Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Gente, que coisa fantástica. Mais uma vez aqui Deus demonstrando fidelidade para com, né, o povo, uma vez que o povo se porta de forma fiel. Davi errou, mas falou: Pai, me perdoa. Deus agiu com graça. Amém? Então, Deus é maravilhoso, né? Misericórdia. Que amor, né? Que graça. Bora lá então. Zacarias 8, vamos ver aqui agora sobre as bênçãos, não é? Que foram prometidas para Israel, e Zacarias vai falar sobre elas. Zacarias 8:1 diz: Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme do Monte Sião, sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: Voltarei para o Monte Sião, habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamado de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e sentarão juntos nas praças. Nas suas cidades ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: No momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescentes do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Podem ter certeza de que resgatarei para o meu povo lugares onde foram levados no leste e no oeste. Eu trarei de voltas para que habitem em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra, antes de iniciarmos os trabalhos no templo. Não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois haviam inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais os remanescentes do meu povo como tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Pois agora plantarão sementes de paz, as videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança aos remanescentes desse povo. Entre as nações, Judá e Israel se tornaram um símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu resgatarei e transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo. Sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram a minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isso é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros, em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tratem o mal uns com os outros, nem se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é a mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pessoas de nações e cidades de todo o povo virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: Venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão de Jerusalém para buscar do Senhor dos Exércitos e pedir que os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: Deixe que os acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Gente, essa é a vontade de Deus. A vontade dele é que algo tão glorioso aconteça nas nossas vidas, que as pessoas sejam atraídas. Isso é ser luz em meio às trevas. É por isso que você precisa viver uma vida diferente. Quando a gente vive de qualquer jeito, né, praticando as mesmas escolhas que os ímpios têm, em nada nos diferenciamos, nós não estamos sendo luz nesse mundo. Logo, as pessoas não serão atraídas ao Senhor. Então, mude a sua forma de viver, faça melhores escolhas e ganhe pessoas para Jesus. O que é que mais chamou a sua atenção? O que ardeu no seu coração com a leitura de hoje? Escreve aqui embaixo para mim. Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário, ver o que Deus está falando ao seu
coração. Se você pode escrever nos comentários, coloque aqui: eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós amamos Deus e a sua palavra. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade. Obrigado porque até que o Senhor tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Eu declaro mesmo o melhor acontecendo. Eu declaro, Pai, grandes novidades chegando, boas novas, salvação, paz, transformação, cura, sendo, Pai, reais na vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por portas de trabalho chegando para aqueles que estão desempregados. O Senhor restaurando casamentos, trazendo saúde para aqueles que precisam. Obrigado pelo teu cuidado se manifestando na vida de cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo do Bíblia em um Ano. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.